E vamos ver agora nesse vídeo as duas versões do motivo pelo qual o Felipão deixou o Romário de fora da Copa de 2002. Começando pelas explicações do polêmico Romário. Você sabe o motivo exato por que ficou fora da Copa de 2002? Você disse que depois conversou com o Felipão, não foi? Na verdade é o seguinte, a primeira hipótese que tinha chegado para mim é que no Uruguai eu tinha tido uma relação com uma aeromoça que era da empresa que levava a seleção brasileira no dia anterior do jogo. Mas não era daquela tripulação que era sempre firme com os jogadores, né? Era uma dessas. Tá. E aí, essa foi a primeira história que aconteceu. E eu já disse que realmente não aconteceu. E se tivesse acontecido, teria alguma coisa a ver com a... Na verdade, o que ele poderia alegar, que eu concordaria com ele, é uma quebra de confiança, já que ele me colocou naquele primeiro jogo dele como capitão, e eu como capitão, eu não teria sido uma atitude digna de um capitão e nem de homem, né? Porque ali a gente estava, no dia seguinte, ia jogar um jogo importante, como foi jogado, e não era justo ter feito isso comigo, nem muito menos com ele. Olha aqui. E depois... Sim, pode falar. Não é que a Juliana Chimanski está lembrando que sobre o Andrei, a briga foi em setembro de 2002, o Andrei deu uma entrevista em junho de 2021 e relembrou esse caso. Foi isso, é isso aí, exatamente. Essa foi posso dizer, uma derrota muito grande, assim. Mas como capitão mudou teu comportamento? Tinha que mudar o comportamento no campo de jogo? Não, na verdade, não só no campo de jogo, mas quando o Felipão assume a seleção, convoca a seleção e me dá uma faixa de capitão, eu acredito que eu tinha que... como tive, que ser firme e leal com ele, como ele foi comigo naquele momento. Todo. E ter transado com uma mulher, independente da mulher, naquele momento, naquele jogo, não seria um papel de um cara firme. Eu sempre fui um cara firme. E eu sei que ele sabe que eu não fiz porque chegou isso pra ele. Mas fora isso também teve história de que alguns jogadores achavam melhor não ter me levado. Ele mesmo, a própria comissão técnica... Tinha patota na seleção? Não. Contra mim e dentro do tempo que eu vivi na seleção... Como é que vai chegar o Bizu? Então, como eu te falei, histórias são várias, né? E também que a parte técnica, com a minha presença, a forma de jogar, o time teria que jogar de outra forma. Enfim, resumindo, eu acabei me prejudicando, né? Não fui escalado, não fui convocado, não transei com as mulheres e perdi a porra da Copa do Mundo. Perdeu mulher, perdeu a amarelinha. Desculpa a expressão, mas me fudi todo. Essa teria sido a sua maior decepção no futebol? Não sei se é a maior, mas uma das mais. E aquele corte também de 98, com certeza. Talvez essas duas. Porque em 98, eu me lembro, eu estava na coletiva quando você chorou. Porque na noite seguinte... Tava tudo certo para eu continuar. O próprio Ricardo Teixeira tinha passado no hotel, tinha conversado comigo, eu tava no quarto com o Dunga, ele entrou lá e falou pra gente, fica tranquilo que tá tudo certo, não vai dar problema. Aí a gente amanhece, o cara muda de ideia, o cara não acredita no que eu tinha colocado pra ele, até porque a gente já tinha combinado. Quem é esse cara? O Zagallo como treinador principal, na minha opinião, o Zagallo é o principal dessa história toda, porque ele era o treinador. Mesmo se o médico fosse contrário à minha permanência. O médico era o Dr. Lídio Toledo. Ali tinha o Zico, que era o diretor de futebol, vamos chamar assim, o coordenador de futebol. Mesmo se essas pessoas fossem contrário, o treinador, você sabe como é que é. A última palavra. A última palavra. Ele tinha que confiar no que a gente conversou. E que pra mim tava tudo combinado, tudo certo. E infelizmente não aconteceu. Você foi chamado de alguma forma pelo Zagallo para conversar e explicar, ou você cobrou dele a razão? Não, ele simplesmente, quando amanheceu, eles vieram me procurar dizendo que chegaram à decisão, pelo laudo dos exames que eu tinha feito numa clínica lá na França, que eu não daria tempo de eu me recuperar
e por isso era necessário o corte para convocar um outro jogador, para não ficar com -1 na lista dos 23 na época. Agora, você ficou muito tempo afastado do Zico por conta desse corte. Hoje, como é a tua relação com o Galo? Na verdade é o seguinte, quando teve um momento que eu acreditei que realmente ele fosse um dos responsáveis pelo meu corte. O Zico está meio deslocado também naquela comissão. Tá? Sim, não, mas que eu quero dizer aí, depois, logo em seguida, ele no Brasil teve numa entrevista, numa televisão, e disse que ele não se meteu, ele em nenhum momento deu nem opinião em relação a isso. Inclusive ele falou que se alguém for contrário do que ele está falando, pode até ligar para o programa aqui agora que a gente pode fazer um debate. E depois disso eu acreditei nele e entendi que realmente ele não participou desse corte. Assim, o Zico eu vejo pouco. Convidei inclusive para ele participar da minha série, que estão fazendo uma série em relação a mim aí, mas ele acabou não participando porque a gente não conseguiu ir lá no Japão, porque foi na época da... E ele está no Japão agora, inclusive. Nessa época ele também estava, foi na época do Covid, então assim... Muita exigência. Não conseguiu, mas ele se colocou bem à disposição. Mas segundo o Filipão, não foi nada disso. Se liga aí no que ele falou sobre ter deixado o Romário de fora da Copa. Ganhamos, o assunto do Romário foi desaparecido com o tempo, mas tu já parou pra pensar que se alguma coisa nesse trajeto não dá certo, vou até parar de falar. Foi o que o Ricardo Teixeira me disse. Ele chamou para uma reunião antes da convocação. Ele não queria saber os convocados, mas ele disse bem assim: pensa, se tu convocares determinado jogador e formos campeões, sem problema. Se tu não convocares, não formos campeões, eles te matam. A decisão é tua. Tudo bem, eu tomei a decisão e pronto. E como foi a decisão? Não sei se eu fui claro na pergunta, embora ela seja bem direta. A decisão foi observando que eu, com aquele tipo de jogador, naquela posição, jogando daquela forma que jogava, eu não teria as mesmas condições que eu tive com a seleção brasileira, jogando com outros jogadores. Eu teria que jogar de uma forma diferente e eu não sei se as características daqueles jogadores que nós possuímos no momento casariam perfeitamente. Então eu optei. Não, do caralho, eu adorei a resposta. Porque não chega a ser uma aposta. Foi estudado, foi entendido. Foi entendido. E nessa circunstância, por ser o Romário, em algum momento, se fica mais difícil tomar essa decisão, o peso do nome? Ah, sim, claro. Pô, se nós formos colocar em termos de jogador aí, ele é um dos 10 maiores jogadores do Brasil, fora de qualquer lista. Nenhuma dúvida. E tu optares por não levar, né? Mas nós achamos que aquilo era o certo, o ideal e coisa e tal, e tomamos a decisão. Não. Eu fico só assim pensando atualmente que a tua dúvida era entre o Ronaldo Fenômeno e Romário. Tu fosse um privilegiado neste momento em termos de nomes, né? Vamos combinar. Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Cafu. Esses 5 aqui, assim, eles devem estar entre os 20 maiores da história do futebol brasileiro. Sim, fácil. Sim, fácil. Eu gostava de um centroavante que jogava aqui no Grêmio. Luizão. Tanto que levei. E foi um jogador que me ajudou muito. Entende? Não que chegasse às condições de Ronaldo ou de Romário, mas ajudou
Ajudou muito. Então, eu tinha que fazer uma opção. Sim, Pronto. óbvio. Eu tinha que fiz escolher e foi fazer. e- Aliás, essa história do Luizão, ela é pouco contada, né? O Luizão para, entre aspas, no Grêmio a pedido teu. Aham. Porque tu precisava que ele estivesse jogando. Essa é a história, né? É. E porque ele ficou aqui, tem gente que nem lembra que o Luizão é campeão do mundo jogando pelo Grêmio. Jogando, não sei. Eu mas- pedi para que ele assinasse, fizesse contrato e coisa e tal, porque ele precisava jogar. E aí depois ele fez, levei pro Grêmio. Que isso é muito louco, né? E aí foi lá e... Foi lá, ajudou. Sabe que eu fui no aeroporto buscar o Luizão? O primeiro gol do Brasil de pênalti lá com o Rivaldo. Sim, é ele que cava. Aliás, não sei se foi pênalti aqui entre nós. Bom, foi pênalti. Marcaram. Como um amigo meu que é juiz, uma vez, eu reclamei com ele, vem cá, cara, que lá não foi pênalti, só um pouquinho ruim. O juiz não deu? Eu falei, deu. Então foi pênalti. E ele era o juiz, olha que filha da mão. É foda, né? Não, mas o Luizão tem essa, né? Ele também era teu adversário nos... Mas até hoje, a gente se encontra, a gente dá risada das histórias e tudo que a gente passou junto. E depois nós morávamos, quando eu fui treinar o Palmeiras numa oportunidade, nós chegamos a morar no mesmo prédio. Quando ele ele fazia o churrasco, ele... Chefe, não, vou lá que senão tem uma caixa de cerveja que vai tomar, chega, calma, pelo amor de Deus. No outro dia eu tenho treino. Nas antigas os caras bebiam tudo e te falavam as coisas. Podia beber e falar pro técnico. Porque hoje em dia eu ouço que não pode. Não pode, aí é que tá. Tu quer ver? Eu vou te contar. Por que eu adoro o Paulo Nunes? O Paulo Nunes fazia sem vergonhice dele, fazia as papagaiadas, não sei o quê, e chegava lá e dizia, professor, assim. Aí eu dizia assim, vai pra mesa de massagem, faz uma massagem, faz isso, faz aquilo. No domingo ele te rebentava com o jogo. Então ele é malandro, ele era inteligente, mas ele sabia que fazendo aquilo, se recuperando para domingo, ele te dava a resposta. Então, se tu tem a resposta, por que é que tu vai estar brigando? Os caras me perguntam, como é? É difícil trabalhar com um jogador bom? Claro que não. É muito fácil. Jogador ruim que é chato. Jogador ruim, pelo amor de Deus. Mas tu estava trabalhando até há pouco tempo. Nos dias de hoje, isso tem espaço ainda? Essa forma de se estabelecer uma relação com o jogador? É quase impossível, mas ainda dá pra gente estabelecer, vamos dizer assim, não nos níveis anteriores. Sim. Mas dá para ter essa relação de confiança entre pessoas, entre jogadores de uma equipe. Mas mais difícil. Qual foi o último? Mais difícil. Qual foi o último jogador assim que tu teve que tu conseguiu criar essa relação? Aí Atlético Paranaense, Galo, quem sabe, um Palmeiras aí recente, um Grêmio. Não, eu sempre tive com todos, mas eu tinha, por exemplo, todo mundo acha que o Daverson é maluco, mas o Daverson é um cara espetacular, um coração Gigante. Meu Deus do céu. Ele entrava num supermercado, ele saía de lá do supermercado com uma cestinha para uma pessoa, para dar para uma pessoa. Sabe, ele é um cara fantástico. Então, não, de vez em quando ele apresentava não pode fazer isso, hein, David? Pelo amor de Deus, coisas assim que hoje é mais difícil. Por isso eu acho que hoje é muito mais profissional e tem um pouco menos ambiente nos clubes. Foi difícil essas duas últimas passagens que tu teve nesses termos, tá? Porque de resultado, tu foi vice-campeão da América com o Atlético Paranaense. Sim. Com o Galo, tu fez um campeonato, foi bem, acabou não... Fomos terceiro no brasileiro. Isso, Éramos sexto, sétimo, oitavo
e depois fomos perder o último jogo e ficamos em terceiro. Se Exato. tivéssemos ganho o último jogo, nós éramos segundo por 1 ponto atrás do Palmeiras. Quer dizer, foi uma campanha boa. Tá mudando. Eu quero te dizer o seguinte, tu olhas hoje, por exemplo, Libertadores. É diferente. Aquela alma copeira, aquilo tudo que foi vivido nos anos 90, 80, 90 e coisa e tal, ainda existe só quase como um símbolo. Porque hoje é muita câmera, é arbitragem, é evolução, ok? Mas ainda dá pra gente ter um bom ambiente, ou seja, fazer um ambiente de amizade dentro de um clube. E se você fosse o técnico da seleção lá em 2002, teria levado o Romário? Coloca a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. Se quiser dar aquela moral, também é muito fácil, é só deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.